Muito bem, muito bom dia a todos amigos da Leandro Stormer. Eu sou o Thiago Bizzi. A gente está iniciando agora aqui no nosso site o bate-papo de abertura desta terça-feira, dia 26 de maio de 2015. Já deixamos o aviso de que estamos transmitindo, está tudo certo com a transmissão. Então vamos às movimentações do mercado. É claro que eu convido todos vocês que queiram participar, né? Afinal, é um bate-papo, que enviem suas mensagens através da ferramenta de envio de mensagens. Para acessar ela, se vocês estão assistindo o chat aqui na capa do site, clica ali no Assista ao Vivo e envie suas dúvidas. Eu primeiro vou dar uma olhadinha geral no mercado e daí depois eu passo a responder as mensagens de vocês. O objetivo é que vocês possam solicitar uma avaliação gráfica, né, do ponto de vista da análise técnica, análise gráfica, daqueles papéis que mais interessam a vocês. Bom, vamos lá. Gráfico do índice Bovespa, inclusive abrindo agora, são 10 horas em ponto nesse momento. O índice Bovespa vem consolidando uma tendência de baixa. Agora nós tivemos não só os preços abaixo da média móvel de 21 períodos, como a média virando para baixo. Fica um pouquinho mais claro agora que isso aqui é um pivô de baixa e, portanto, nossa expectativa é de que o mercado siga no movimento corretivo. Isso não impede, né, que o mercado desenvolva algum movimento de alta, mas seria um repique dentro da tendência de baixa. E não seria, no momento, motivo, a gente não teria motivo para buscar operações de compra. Tá. Ontem nós tivemos feriado nos Estados Unidos, o que levou a um pregão com volume bem abaixo do normal. Nós tivemos um candle vazado, uma leve alta, mas que na verdade é um candle de definição e que não muda o cenário. Tá. A expectativa para hoje seria de continuidade do movimento de queda. Não foi alcançado nenhum patamar de suporte ainda nesse movimento de queda. Nós não temos pontos muito óbvios de suporte, na verdade, mas provavelmente a média móvel de 200, aqui próximo a 53.350 e depois, principalmente os 52 mil pontos, serviriam como suporte para os preços. No mini índice, ele já opera, a gente opera aqui com uma queda de quase 0,5%. Até esse gráfico, o gráfico diário do mini índice é um pouquinho mais favorável a um possível repique, né? Porque existe um suporte importante por volta dos 54.400 pontos nesse gráfico diário, que foi atingido sexta. Ontem a gente teve um candle de definição que tem uma cotação um pouquinho mais altista. A superação da máxima de ontem poderia levar então a algum movimento de alta para provavelmente buscar aqui a média móvel de 20 períodos, talvez até cumprir uma simetria. Tá, mas por enquanto o viés para o pregão de hoje é baixista. Reparem que o mercado nesse movimento de queda alcançou um ponto de suporte, que é a mínima de abril do contrato M15. Houve um bom repique e agora a gente tem que ver se o mercado alterna o padrão de zigue-zague ou se dá continuidade de movimento de queda. Continuidade de movimento de queda dependeria do rompimento desse suporte aqui próximo a 54 mil pontos. Os preços operam abaixo da linha d'água. O preço aqui acabou de formar o final do primeiro movimento e o rompimento da mínima enquadraria o mini índice num trade de rompimento de primeiro movimento. Porém, o padrão que a gente vê no pregão de hoje é um padrão mais pobre, porque nós não temos gap. E nós não temos também um cenário claro onde as bandas estavam estreitas e abrem com esse movimento. Eu sei que até estavam estreitas, mas o movimento que já está um pouquinho esticado. Então não é um cenário ótimo para esse padrão. Tá? Mas de qualquer forma o viés é baixista. No mercado americano o viés é altista, ele vem desenvolvendo um pequeno movimento corretivo, é verdade, nos últimos pregões, mas que, ao que tudo indica, é apenas um processo de pullback do rompimento do topo histórico. A gente está olhando aqui o gráfico do S&P 500, o Dow Jones faz basicamente o mesmo movimento. O dólar
apresentou um bom movimento de alta a semana passada. Ontem abriu em alta, na verdade até pelo intraday rompendo a máxima de maio. Não conseguiu sustentar esse movimento, fechou quase no 0 a 0 com candle de cotação baixista, mas que não representava um candle muito seguro para se abrir operações na ponta vendedora, né? Mas sim fazer ajuste de stops para quem está comprado, né? E a gente aguarda o rompimento, claro, do topo de maio, da máxima de maio, porque esse rompimento seria um pivô de alta e apontaria para a máxima de março, lá em 3.304. Hoje o dólar novamente abre em gap, isso vai ficar mais claro no intraday. Não perde a mínima de ontem, então não aciona o candle baixista de ontem. E reparem que, tendo essa forte tendência de alta do intraday, o dólar volta a testar a resistência marcada ontem, 3.135, e está montando um primeiro movimento com características bem boas. Se houver o rompimento da máxima do dia, o dólar gera uma operação de compra importante. Começando aqui a responder as perguntas, vamos lá, o ACS pede para a gente dar uma olhadinha na situação da ELET3. Olha, a ELET3 fez um baita movimento de alta entre março e abril, atingiu a resistência principal, que era o topo formado no comecinho de setembro, por volta de 8,70. Nós tivemos aqui um sinal de reversão acionado e o papel vem desenvolvendo um movimento de queda desde então. Tá? Não ofereceu bons pontos de entrada, tá? Por exemplo, aqui, quando corrigiu até a média móvel de 20 períodos, percebe que o mercado, os preços passou um pouco abaixo da média móvel de 20 períodos, deixando sombras superiores significativas, que são ruins, e passando um pouco abaixo desse fundinho aqui. Tá? Aí o papel acabou cedendo e continuou o movimento de queda. O ideal teria sido essa correção ter chegado próximo a 6,20, porque daí nesse caso a gente teria claramente testado a antiga resistência, junto com a média móvel de 200, esse seria um bom patamar de suporte para buscar operações na ponta compradora. O papel acabou invertendo esse movimento um pouco antes, na sexta-feira, fez um sinal de reversão, nada muito significativo, ontem acionou, vem fazendo um movimento de alta, mas não se enquadrou muito bem para uma operação. Então, no momento eu não vejo muito o que fazer. Tá? Ficou um cenário um pouco complicado, porque a média está acima do preço e virada para baixo. Ou seja, se o papel voltar a corrigir para chegar no suporte aqui em 6,20, a gente já vai estar com a média virada para baixo, né? A gente não vai estar provavelmente tão distante da média, porque a média vai ir descendo junto. Então a gente não vai ter aquele cenário ótimo de trade de retorno à média. E não temos aqui nada para ser rompido. Se a gente tiver um pivô, provavelmente o pivô sofreria uma tentativa de rompimento com a média contrária e bastante próxima. Então fica um cenário um pouco complicado na ELET. Tá? Não vejo nada a ser feito no momento. Na ELET 3, o cenário ficou um pouquinho melhor em termos dos setups, das características que a gente exige dos preços do gráfico, né, para poder operar. Na sexta-feira, a ELET 6 montou um sinal de reversão, não batia no patamar óbvio de suporte, mais forte, que era aqui os 8,50, mas tinha esse topinho anterior e estava ali nas proximidades da média móvel de 21 períodos. Então esse gráfico aqui ficava um pouquinho mais amigável para o movimento de alta e há ainda espaço para subir. Enquanto que a ELET 3 alcançou o seu alvo, que era o topo de setembro, na ELET 6 ainda não foi alcançado. Está lá por volta dos 12,70. O Candelabro diz: Thiago, bom dia, qual a próxima resistência da Vale 5? Bom, suponho que tu esteja mencionando o gráfico diário, né? Bom, esse é o gráfico da Vale 5, sem ajuste nenhum.
resistência mais clara foi o topo que foi formado aqui no comecinho de maio, e é uma resistência que está bem distante, lá próxima a 20,80. O papel desenvolveu o suporte em 16,60. Está na hora de fazer isso aqui, ó. Este ponto aqui já não é mais uma resistência. Então, assim, na verdade, esse é um movimento limpo. Então, ele não tem nenhuma resistência, ele não oferece nenhuma resistência significativa antes desse topo aqui. Tá? Nesses casos, a gente pode fazer uma retração. Na verdade, em todos os casos, a gente pode fazer uma retração. Tá? Então, a gente identifica uma resistência universal para os movimentos, na retração de 0,382, que passa em 18,9, que é basicamente onde está a média móvel de 21 períodos nesse momento. A média já virou para baixo, então ela tende, sim, a ser uma zona de resistência. Tá? Então, entre a média móvel de 21 períodos aqui, próxima a 18,10, e aqui tem um pequeno gapzinho, que vai ficar mais claro no intraday que está aberto, tá? Essa me parece ser a zona crítica para Vale. E se a Vale começar a cair, em 16,60 a gente tem suporte importante. O rompimento dos 16,60 abriria espaço para a Vale buscar novamente o suporte em 14,90 aqui embaixo. Erivelton diz o seguinte: Pizzi, por favor, passa os parâmetros adotados no gráfico que estás usando. Quero adequar o meu gráfico para acompanhar melhor suas análises. Ok. O meu gráfico está sem qualquer ajuste de dividendos, proventos. Tá? Então é um gráfico não ajustado. Nem todos os softwares têm essa possibilidade. Tá? Geralmente os softwares das corretoras, eles automaticamente ajustam proventos. Eu particularmente não gosto disso. Em azul a gente tem uma média aritmética de 21 períodos. Em laranja, tracejado, a gente tem uma média aritmética de 50 períodos. Só um instantinho. Ok, voltando. Em verde contínuo a gente tem uma média aritmética de 200 períodos. E em rosa, em traços largos, eu tenho uma média exponencial de 9 períodos. As bandas de Bollinger é a banda clássica, 21 períodos aritmética com 2 desvios padrões. Tá? É isso que eu estou utilizando no meu gráfico aqui. R. Lopes, por gentileza, uma avaliação de Ambev. Muito bem. Ambev é uma papel que está numa longa tendência de alta. A última vez que ela ofereceu um bom momento de trade foi nas proximidades aqui dos 18,80. A gente conseguiu pegar esta pernada de alta. Depois disso ela estopou. Eu imaginava que ela retomaria um movimento de alta logo, mas ela não fez isso. Quando ela perdeu essas mínimas aqui, ela veio testar esse fundo e agora ela fica dentro de um cenário meio de congestão. Tá? Só que assim, é uma congestão que corre um certo perigo, porque há um gap. Deixa eu só ter certeza que isso não foi proventos. Ok, não foi. Então há esse gap que foi iniciado no dia 20, isso está desenvolvendo uma ilha aqui. Tá? Se houver um rompimento, se os preços fecharem abaixo dos 18,45 aqui, que seria a mínima dessa ilha, isso vai ser um sinal forte de queda e eu esperaria movimento em busca dos 17,60 pelo menos. Tá? Então no momento eu diria que a Ambev está em cima do muro, num cenário de curto prazo, entre manter um cenário de congestão, portanto um movimento lateral, tá? E um cenário mais baixista, de buscar aqui os 17,60 rompendo essa região. Então tudo depende do rompimento dos extremos desse pedaço de preço aqui que está ilhado do restante, que tem esse gap aqui, que está ilhando os preços. Tá? No atual momento eu não vejo um cenário claro para a operação,
somente no rompimento da estrutura, e a configuração favoreceria, tá, um rompimento para baixo. O rompimento para baixo seria mais fácil de ser operado que o rompimento para cima. Tá? O gráfico está me chamando a atenção agora aqui na abertura. SUSB5 está rompendo uma zona de resistência com uma barra elefante. Está um pouquinho distante da média móvel de 21 períodos. Vamos torcer para que se forme um primeiro movimento, ou pelo menos um gift aqui em SUSB5. O João diz, bom dia, qual a análise da Petrobras para hoje? Vendo-se perder 12,63? Bom, o que os nossos modelos falam graficamente sobre Petrobras? Os nossos modelos são modelos gráficos, né, clássicos. A Petrobras interrompeu um padrão de zigue-zague ascendente, tá? O papel estava bem forte. O papel começou a perder força, deixou mais claro essa perda de força a partir do candle do dia 18, marcou aqui um topinho duplo, dá para entender como um topinho duplo, e aqui no dia 19 rompeu esse fundo, fazendo então um pivô de baixa. E teve esse movimentozinho de alta entre o dia 20 e 21, que fez o quê? Cumpriu um pullback. Tá? Ontem a perda mínima foi um novo gatilho de venda, dizendo, opa, o mercado agora vai desenvolver uma perna de baixo, e agora a expectativa é de queda. O próximo ponto que a Petrobras teria que perder para poder acelerar seria os 12,60. Perdendo os 12,60, acho provável que o papel dê uma acelerada para baixo. Tá? Acho difícil que essa linha intermediária de suporte em 12,30 segure. Acho que seria mais fácil a Petrobras buscar pelo menos aqui a faixa dos 11,90. Então, há uma expectativa baixista em relação à Petrobras. No gráfico intradiário, tu percebe aqui ó, uma zona de suporte em 12,75, com uma mínima lá em 12,63. Esse patamar sendo rompido, abrir espaço para o mercado seguir em queda. Bandas estreitas começam a se abrir. Tá? Se o mercado hoje começasse a ir para cima e rompesse a máxima de ontem, tá? A gente teria um cenário que sugeriria uma alta até os 13,50, num cenário simétrico, dentro de um movimento lateral, pelo menos inicialmente. Só que o papel está aparentemente indicando um movimento de queda. Vale a pena também olhar PTR3. A PTR3 é outro gráfico que pode andar bem. A Nina diz o seguinte, Bisi, pode comentar a Marco Polo? Obrigado. Então, a Marco Polo, papel que estava bastante forte, e a gente ainda tem uma expectativa de prazo maior, assim, altíssima para o papel, mas no curto prazo, a Marco Polo ofereceu um sinal baixista, gerou aqui uma frustração, que foi o seguinte, o papel está demonstrando bastante forte, rompeu uma consolidação para cima, gerando compra no dia 15, e essa compra acabou sendo estopada no dia 22, tá? Inclusive a gente tem um fechamento, abaixo também o que rompeu, que é um argumento técnico aí, para dizer que foi um rompimento falso. E quando o mercado rompe falso para um lado, geralmente ele vai para o lado oposto. Então a expectativa é que a Marco Polo insista nesse movimento de queda até buscar pelo menos aqui o suporte próximo a 12,76, 12,75. Tá? Não acredito que rompa. Tá? Acredito mais num movimento lateral, agora entre esse suporte em torno de 2,76 e agora o topo formado ali em 13,19, 13,20. Tá? Um sinal de reversão aqui poderia ser utilizado para montar posições, porque o viés é altista e a gente provavelmente estaria formando um retângulo. Tá? Mas no curtíssimo prazo, a Marco Polo perdeu bastante força. O Pedro perguntou, bom dia, Bisi, tem alguma entrada
para o setor bancário, Bradesco, Banco do Brasil ou Itaúsa, depende do prazo, né? Do ponto de vista de swing trade, Bradesco, por exemplo, no meu gráfico, sugere quantidade de movimento de queda para se testar o fundo aqui em 28,60. Então não vejo nada a ser feito no momento. No intraday, a gente tem uma barra um pouco mais forte, mas distante da média móvel de 20 períodos, tem um gap, e o ideal é a gente ter a formação de um primeiro movimento. Eu não operaria o rompimento de imediato. E TUB4 me parece ser o gráfico com maior potencial a curto prazo para um movimento de queda, porque rompeu um suporte bem importante aqui, com gap. Tá? E existe espaço até o próximo suporte, que estaria no meu gráfico aqui em 33,85. Só que é um movimento que está um pouco esticado, então fica mais suscetível ao movimento de pullback. Não seria um momento de fazer uma posição pesada. Teria que prever aí a possibilidade de um processo de pullback. Tá? No intraday, mesmo cenário. O ideal seria a gente esperar um primeiro movimento. Itaúsa anda muito próximo com Itaú. Só que Itaúsa não tem o mesmo espaço para fluir no movimento de queda que tem Itaú. Itaú está mais um gráfico mais baixista do que Itaúsa. Tá? No intraday, Itaúsa não diz muita coisa, também aguardaria um primeiro movimento, talvez um rompimento de linha d'água para cima. Banco do Brasil é um papel que estava mais fraco, mas já alcançou um suporte. Ontem reagiu bem, fez um engolfo de alta e poderia gerar algum processo de repique. Não está muito bom esse sinal. Tem algumas características aqui que não estão bem alinhadas com o que a gente gosta. A distância para a média móvel de 20 períodos é relativamente modesta. Não teve volume no sinal de ontem, independente de ter sido um pregão fraco de volume para tudo que é papel. Então, o Banco do Brasil como compra incomoda um pouco. Mas agora, se o Banco do Brasil ficar trabalhando nessa região aqui de 23,50, criar alguma consolidação para depois romper, depois acabar rompendo o suporte, pode ser uma belíssima venda. Tá? Daí provavelmente para ir buscar a faixa dos 20,20. No intraday, para fechar então essa análise mais direta, mais ampla, não vejo nada ainda em Banco do Brasil que justifique alguma operação. Ela opera abaixo da linha d'água. O ideal aqui, o mais próximo que a gente poderia ter de um setup, seria a formação de um primeiro movimento para a gente operar Banco do Brasil na venda no intraday de hoje. Júlio diz, Biz, Cirela, se romper máxima de ontem, estou comprando, poderia comentar o ativo? Bom, aparentemente tu já tem um plano, né? Mas para mim, Cirela não justifica a compra no atual momento. Ela perdeu um suporte em 10,95, 10,90. E a perda desse suporte abre espaço para ela buscar o próximo patamar de suporte, que é mais relevante, é o suporte principal, é o suporte primário, que teria em 10,40. Esses candles de indefinição que ela vem montando, ok? Todos com as mínimas muito próximas, enquanto as médias se aproximam inclinadas para baixo, é um convite para o papel dar mais uma pancadinha para baixo. Então teria cuidado. Uma vez que o papel bater os 10,40, tu teria uma maior probabilidade de conseguir pegar um movimento de alta, porque o papel teria esvaziado a pressão vendedora e teria então chance de desenvolver um repique. Então eu vejo o papel ainda pressionando para baixo. O Henrique diz, bom dia, Bizi. BRML, estou comprando esse suporte, dá para acreditar numa alta de curto prazo? Olha, é outro papel que está numa configuração que a gente evita. Tá?
a gente tem o papel numa congestão, num movimento meio errático. Tá? Ele não bateu ainda no ponto crítico de suporte dessa congestão, que é 15,70, ele se aproximou, mas não bateu. As médias estão descendentes, a média de 20 períodos está bem próxima, e esse patamar que está segurando os preços aqui em 15,70, que é o fundo dessa congestãozinha, não é uma zona de suporte forte. Tá? O zigue-zague descendente dentro do qual o papel está, tende a buscar que patamar? Essa zona de fundos aqui, principalmente o fundo de dezembro, está lá em 14,35. Então, tu estaria comprando contra o viés, contra o fluxo, tá? E no momento nem seria num ponto exatamente de suporte. Então, é uma operação que eu acho perigosa, sempre, né? Tu sempre tem chance de acertar uma operação, mas eu acho que as chances não estão muito a teu favor. Eu preferiria até operar o rompimento desse suporte, uma operação então vendida, né, short, em busca do suporte mais aqui embaixo. Temos algumas perguntas aqui sobre o SUSB5. Oktober diz, bom dia, Bise, barra elefante na abertura de SUSB5, vale a entrada ou melhor esperar primeiro o movimento? Depois o Luiz pergunta, bom dia, SUSB5, está sendo região importante de resistência no diário. Abraço. Bom, o SUSB5 é um papel que do ponto de vista de swing trade, tá, nos gerou 2 pontos mais claros de entrada. O rompimento aqui dessa congestão não ficou muito claro, mas esse candle aqui com pontos de entrada ficou claro. Ele acabou de estabelecer um pullback meio complexo, onde a gente teve um segundo sinal de entrada aqui. Tá? O sujeito entrou e tomou stop aqui, tá? O que é possível, um stop aqui não está errado. Aqui tem reentrada, teve um bom volume assim como aqui. Tá? E agora o papel está fluindo. O próximo sinal de entrada seria o rompimento dessa consolidação para cima, que o papel está tentando hoje, isso do ponto de vista de swing trade. Agora o rompimento aqui, tá? O melhor stop é um stop de rompimento. Tá? Como esse aqui foi o candle que rompeu, geralmente usa a mínima do candle anterior, que seria aqui. Tá? Então aqui a gente não teria sofrido stop. Agora o que a gente está vendo, no SUSB5 não é o papel numa zona de resistência. Não tem resistência aqui em SUSB5. Tá? O papel está acima de uma zona de resistência. No intraday nós temos uma barra elefante, é verdade. Acima da resistência também. Só que, na minha opinião, está um pouquinho distante da média móvel de 20 períodos e compensaria tentar buscar um gift. Uma correção que aproxime o papel aqui dos 15,77 ou esperar um primeiro movimento, uma correção leve, seguida do rompimento da máxima. Alguém está pedindo uma variação de JBSS3. Legal, vou dar uma olhadinha em JBSS3, que é um papel que está bonito. Tá? JBS está numa longa tendência de alta. Recentemente, mais ou menos como a SUSB5 rompeu aqui essa região, mas não de uma forma clara, o rompimento aqui não fica claro, a gente poderia buscar uma entrada por pullback na operação na máxima do dia 19. O trade seria válido, tá? Um stop idealmente abaixo dos 15,37, no mínimo abaixo desse ponto. O papel ainda não fluiu, está desenvolvendo uma contração. Tá? E ontem fez um novo candlezinho de conectação altíssima, operação na máxima, e um novo sinal. Só que em vez de operar aqui, as correções são muito curtas, é melhor operar o rompimento. Tá? O rompimento dessas máximas aqui seria um belo sinal para uma entrada na ponta compradora, relativamente próximo da média móvel de 20 períodos e a favor da tendência. O gráfico está bonito. Tá? O que não pode é o papel romper esse fundinho formado aqui. Se isso acontecer, porque daí provavelmente o papel vai atrasar aí um cenário mais altista e provavelmente vai partir para um período de congestão. Daí provavelmente tendo como suporte as proximidades aqui de 15, 14 e 85. Bem, pessoal, são 10h30, eu tenho que encerrar a nossa transmissão, estou no limite do meu horário. Eu agradeço a participação de vocês. A gente vai seguir
trocando ideias sobre o mercado e olhando os papéis juntos no LS Live. Tem acesso quem é cliente Leandro Stormer na corretora XP. Aos demais, um abraço e bom pregão.